Para que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Estamos chegando até você com o programa Andando com Cristo, aqui pela TV Gran Dourados. Este programa aqui é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Temos a alegria de chegar até você, sua companhia, através deste meio de comunicação, e o nosso objetivo aqui é proclamar a palavra de Deus, levar até você, sua casa, a palavra do nosso Deus. E hoje nós queremos tratar de um assunto muito importante para o nosso contexto atual, que é sobre a liberdade que a igreja tem de pregar o Evangelho. Até onde essa liberdade ela pode ser limitada pelas pessoas e até onde a igreja deve submeter a esta limitação do seu direito, da sua liberdade de proclamar a palavra de Deus. Qual que é o limite entre obedecermos aos homens e obedecermos a Deus? Nós vamos tratar isso aqui hoje neste programa, porque a igreja tem uma responsabilidade muito grande diante da sociedade de pregar a palavra de Deus. Mas o dever dela é ainda maior quando ela volta os seus olhos para as páginas das Escrituras e recebe ordens diretas do nosso Salvador, daquele que é o cabeça da igreja, mas não é só da igreja, é do mundo, do universo, de todas as coisas, porque Ele é o Criador e o Pai deu a Ele todas as coisas. Ele é o herdeiro de todas as coisas e nos manda pregar o Evangelho. E a igreja tem essa grata incumbência, coisas maravilhosas, porque anjos anelaram fazer isso e não puderam. Deus confiou aos homens a sua igreja. Então, até onde nós podemos e devemos submeter a estas limitações intolerantes do nosso tempo, com a pregação da palavra de Deus. Então você não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para falar exatamente deste assunto no nosso programa hoje, o programa Andando com Cristo. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós vamos destacar hoje alguns textos da Bíblia que falam sobre a pregação do Evangelho, exatamente no momento em que se discute nas faculdades, universidades, em diversas ONGs, diversas sociedades, um assunto relacionado à tolerância religiosa. Na verdade, é um assunto um pouco controverso, porque, na verdade, não se trata de tolerância religiosa. Nos cheira muito mais uma intolerância religiosa.
uma tentativa de abafar a igreja na pregação da palavra de Deus, coisa inútil, porque a igreja jamais vai deixar de pregar a palavra de Deus. E as razões eu vou mostrar primeiramente nas Escrituras e depois, num segundo bloco, quero tratar do assunto à luz do nosso ordenamento jurídico brasileiro, tá bom? Então, o texto de Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, nós encontramos a grande comissão. Antes de subir ao céu, depois de ressurreto, Jesus deu aos seus apóstolos a comissão. Essa comissão, ela é para a igreja de todos os tempos. Começa com os apóstolos, segue com os pais da igreja, todo crente, toda igreja local, todo pastor, todo missionário, todo diácono, presbítero, todo membro da igreja está debaixo desta comissão. Toda a igreja está debaixo desta ordem direta de Jesus. E eu vou ler para você como que Jesus exigiu de nós e nos cobrará na sua volta. Ele diz assim: Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus está dizendo para a sua igreja: ide, fazei discípulos, vocês vão pregar o Evangelho. No Evangelho de Marcos está até mais clara esta ordem de Jesus, registrada da seguinte forma: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, o versículo de número 15. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Pregar o Evangelho é um dever da igreja. Primeiramente, fez parte do ministério de Jesus. Se você abrir a sua Bíblia, no início do Evangelho de Mateus, por exemplo, capítulo de número 4, a partir do versículo 23, você vai encontrar a seguinte orientação: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doente e de doenças e de enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe todos os doentes, acometidos de enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Judéia, Samaria e da além do Jordão, numerosa multidão o seguia. Então o ministério de Jesus era de ensinar, pregar e curar. O grande exemplo para a igreja de ministério é o próprio ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele foi um pregador do Evangelho, ele foi um pregador de que o reino de Deus tinha chegado, de chamar os homens a se reconciliarem com Deus através do seu ministério, através da sua morte, através da sua ressurreição. Ele veio reconciliar o homem com Deus, e Jesus passou todo o seu ministério ensinando e pregando, mais ensinando do que pregando, e também realizando os seus milagres de cura de enfermos, curando pessoas das mais diversas, acometidos das mais diversas enfermidades, expelindo demônios, multiplicando pães, enfim. O ministério de Jesus é amplo, mas o foco dele é a pregação de que o reino de Deus havia chegado. Sempre foi ordem de Deus à igreja a pregação. Nunca a igreja vai poder viver neste mundo sem pregar o Evangelho. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E isso não é só no contexto do Novo Testamento. Nós não temos como pegar todos os textos do Antigo Testamento sobre o assunto, mas eu vou
te mostrar aqui o chamado de Jeremias. O profeta Jeremias, no capítulo 1, ele diz: a mim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre de sua mãe, eu te escolhi, e antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor disse: não me digas não passa de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falar, falarás. Não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E depois ele mesmo diz: viste que eu velo pela minha palavra para a cumprir. Ora, aqui é o chamado do profeta Jeremias. Ele está dizendo: Senhor, eu sou tímido, eu sou imaturo, eu não passo de uma criança, eu não sei falar, e pregar a palavra de Deus é um assunto muito difícil, eu não sei fazer isto. E o Senhor diz para ele: não falas, não passa de uma criança. A todos a quem eu te enviar irás, e o que eu te mandar falar, falarás, e a quem eu mandar você falar, você vai falar, e eu velo pela minha palavra para cumprir. Você vai cumprir o que eu estou te mandando. Agora, eu velo pela minha palavra para cumprir. O profeta foi enviado para pregar. E em alguns momentos vemos a expressão, o próprio Deus dizendo ao profeta: fala, clama a plenos pulmões. Diz a este povo que está se afastando de mim que a ruína deles está decretada. Todos que se afastam de Deus perecem. E o profeta precisa alertar a consciência do homem para não se afastar da presença do Senhor. E aqui nós vemos ordens de Deus para o profeta no Antigo Testamento. Nós vemos o ministério de Jesus. Depois vamos andando pelas páginas da Bíblia, vamos vendo Jesus cumprindo o seu ministério, pregando, anunciando o reino dos céus, chamando os homens ao arrependimento, falando das coisas de Deus, das coisas que hão de vir sobre a face da terra, do juízo de Deus que está agendado para julgar este mundo, e o próprio Jesus pregando essas coisas, instruindo os seus apóstolos e dizendo: vocês vão chamar os homens ao arrependimento. É tarefa da igreja pregar. Nada pode silenciar a igreja de cumprir a sua missão. Depois, quando o próprio Jesus ressurreto é assunto aos céus, ele, reunido com os seus apóstolos, ele diz para eles: vocês vão por todo mundo e vão pregar o evangelho a toda criatura. E encontramos no livro de Atos dos Apóstolos os apóstolos pregando a palavra de Deus. No capítulo 2 de Atos, encontramos o apóstolo Pedro pregando o grande sermão do Pentecostes e chamando os homens ao arrependimento, a ponto de alguns disserem: e agora, que faremos? Nós crucificamos o Senhor da glória. E Pedro então diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados, porque a promessa de Deus é para vós outros e para os vossos filhos. Ele enviou o seu Filho para nos salvar, e a promessa é para você e para a sua descendência, para a sua geração. Mas vocês vão ter que arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como Salvador de vocês. E eles se converteram ao Senhor, e cerca de 3.000 pessoas foram agregadas à igreja naquele dia. São os apóstolos pregando. No capítulo 1 de Atos, antes de subir aos céus, Jesus diz no versículo 8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Galiléia, Samaria e até os confins da terra. Vocês vão pregar, vocês vão ser minhas testemunhas. Testemunhas aqui é martírio. Se tiver que oferecer a vida, passar pela morte,
por causa do Evangelho e da pregação do Evangelho, vocês farão. E assim eles fizeram. Então, os apóstolos pregando em Jerusalém, as autoridades se indignaram contra eles e começaram a perseguir o pregador e perseguir a mensagem que ele pregava. O grande problema do mundo com a igreja não é tanto com a igreja, mas é com a mensagem que ela prega. Quando a igreja prega o reino de Deus, proclama o reino de Deus, ela está cumprindo um mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. E esses apóstolos então foram presos em Jerusalém e foram julgados, e o próprio Senado, o Sinédrio, eles vendo a intrepidez daqueles apóstolos de pregar o Evangelho, de falar ousadamente no nome de Jesus, eles então os chamam, ameaçam, açoitam esses apóstolos, ameaçam que eles não poderiam continuar pregando. E eles então viram para eles e diz: julgai vós mesmos se é justo obedecerdes antes a vós outros do que a Deus, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Meu querido, a igreja nunca vai deixar de pregar o Evangelho, seja qual for a perseguição, seja qual for a ameaça. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A igreja deveria de ter o apoio das autoridades, que não está dando conta do povo do nosso país. Deveria dar apoio para que o Evangelho fosse pregado de casa em casa, de escola em escola, de cadeia em cadeia, de hospital em hospital, em cada departamento público. Porque onde chega o Evangelho, ele chega trazendo transformação, resgatando a dignidade do homem, criado à imagem e semelhança de Deus. O Evangelho não chega para prejudicar uma família, ele chega para salvar o homem do seu pecado e da sua destruição e reconciliá-lo com Deus. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E Paulo, quando encerra os seus escritos, ele fala para Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, repreende, corrige, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que os homens não suportarão as sãs doutrinas. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Isso está em 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 5. Então, pregar o Evangelho não é uma opção para a igreja. Pregar o Evangelho é a vocação da igreja, é a identidade da igreja, é a característica por excelência da igreja. É claro que os homens não vão querer ouvir o Evangelho para a sua própria ruína, mas é função da igreja pregar, e as autoridades não podem impedir a igreja de pregar o Evangelho. Isso não dá o direito à igreja de ser desonesta e de pregar coisas diferentes do que a palavra de Deus ensina. A igreja tem que ser fiel e zelosa à palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, não inventar a mensagem, mas ela não pode deixar de pregar. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós vamos dar um intervalo e voltamos já para falarmos de um segundo plano sobre a tolerância religiosa, tá bom? Não saia daí. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais.
Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Após a prisão dos apóstolos em Jerusalém, registrada em Atos, capítulo de número 4, depois que eles foram açoitados, ameaçados e soltos, eles saíram com grande alegria, fizeram a reunião de oração, oraram, agradeceram a Deus o livramento, experimentaram a graça e o poder de Deus nas suas vidas, mesmo presos, mesmo ameaçados, mesmo açoitados. Experimentaram a graça de Deus de poder levar o Evangelho, e diz o texto que eles então oraram, fizeram a reunião de oração, oraram, agradeceram a Deus o livramento, a proteção, os cuidados, a manifestação da graça e do poder de Deus sobre a vida deles. E o texto diz assim: tendo eles orado, isso está em Atos 4:31, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Agradeceram a Deus e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. A palavra intrepidez aparece algumas vezes na página do Novo Testamento, não mais do que umas 14 vezes. A palavra no grego é parresia, às vezes traduzido para a nossa língua como intrepidez, às vezes traduzido como a palavra ousadia. A palavra quer dizer, falavam sem temor, temor sem medo dos homens, cheio do temor de Deus, mas sem medo dos homens. Isso é a palavra intrepidez, ousadia. Não é arrogância, é cheio do temor de Deus, mas sem nenhum medo de arriscar a vida, sem nenhum medo da espada humana, sem nenhum medo das artimanhas de Satanás. Eles pregaram com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Eu queria fazer uma ponderação com você sobre o assunto chamado tolerância religiosa no nosso país. Primeiro eu quero te explicar que tolerância religiosa não é sincretismo religioso. Sincretismo religioso é aquela mistura, onde mistura tanto que já ninguém mais sabe quem é quem. Misturou tanto, misturou o amarelo com o vermelho, o verde com o laranjado, o preto com o branco, o marrom com o lilás, misturou tanto que agora as cores se perderam. Isso é sincretismo. Você já não tem mais uma cor definida. Então, tolerância religiosa não é a mesma coisa que sincretismo religioso. Tolerância religiosa quer dizer que nós não vamos agredir uns aos outros por causa da nossa fé. Quer dizer que eu vou ter paciência com o meu semelhante e até respeito por ele, porque ele pensa diferente de mim ou porque ele crê diferente de mim.
Eu não vou abusar dos seus objetos de culto, nem pegar e sair aí à calada da noite, destruindo objetos de culto dos outros. Tolerância religiosa significa um convívio respeitoso. Mas tolerância religiosa não pode ser uma mordaça na igreja para ela não pregar o evangelho. Não pode ser uma forma, um discurso social bonito, um discurso social agradável aos ouvidos, em nome do politicamente correto, um discurso social sutil para impedir a igreja de pregar o evangelho e de expor as suas convicções. Nós devemos lembrar algumas coisas. Primeiro, historicamente, a formação religiosa do Brasil é de misticismo e sincretismo. Você sabe disso, uma mistura de todo tipo de religiosidade, e mistura tanto que nome do santo de uma religião aparece na outra com outro nome, e etc. E as cores ficam assim nebulosas. Você não identifica muito bem um segmento religioso do outro. Então, esse misticismo de acreditar nas coisas subjetivas e também o sincretismo, daquela mistura de um pouco de cada. Mas deve ser entendido, você precisa de entender que a norma da lei brasileira, a nossa Constituição Federal, ela dá ao povo brasileiro a liberdade religiosa, a liberdade de culto, a liberdade de pregação da palavra de Deus, a liberdade de você ir na praça pública, pegar um alvará na prefeitura, ir na praça pública, marcar um culto e realizar um culto em praça pública. Nós temos esse direito, ninguém pode nos impedir. É constitucional, a Carta Magna do nosso país nos dá o direito de abrir as portas da igreja, pregar o evangelho, proclamar, abrir a palavra de Deus e expor a palavra de Deus. Temos liberdade religiosa e temos liberdade de usar os espaços públicos com ordem e decência e com alvará de autorização das autoridades, sob os cuidados dela, porque ela deve proteger a igreja para pregar o evangelho. Não há nada que nos impeça de fazer isto. Liberdade religiosa, a nossa Carta Magna, a Constituição do nosso país, nos garante. É sabido também, e é fato da nossa história e do ordenamento jurídico do nosso país, que desde 1888, igreja e Estado estão oficialmente separados. Tem mais de um século que a igreja e o Estado está separado. E não há, pelo menos oficialmente, uma religião oficial, uma religião única do nosso país. O nosso país dá liberdade religiosa ao seu povo, não tem uma religião do Estado, vinculada ao Estado, para que todo brasileiro tenha que fazer parte daquela religião do Estado. Não, há uma liberdade. Nós temos no Brasil uma grande quantidade de segmentos religiosos, nem dá para citar todos, mas tem desde as religiões animistas, afros, o catolicismo, os protestantes, os evangélicos dos diversos segmentos, porque nós temos liberdade religiosa no nosso país. O Estado e a igreja, eles estão oficialmente separados. A igreja tem o papel da igreja, e quando eu falo igreja aqui não me refiro a uma denominação, mas a igreja enquanto os diversos segmentos da igreja cristã. Nós temos
o papel da igreja e tem o papel do Estado. Por exemplo, a igreja não faz casamento. Quem faz casamento é o Estado. Mas o Estado que fez o casamento, ele não pode invocar a bênção de Deus sobre aquele casamento. A igreja pode. Então o Estado faz o casamento e a igreja invoca a bênção de Deus sobre aquele casamento que o Estado fez. Nem a igreja pode tomar o lugar do Estado e nem o Estado pode tomar o lugar da igreja. Estão desvinculados. Outro aspecto que é importante, sendo o Estado desvinculado da igreja, desde 1888 que o Estado é laico. Isso não é assunto moderno, que o Estado brasileiro é laico. Ele é laico desde 1888. Agora, o Estado laico não é o Estado ateu, não é o Estado antirreligioso, como estão querendo alguns segmentos na nossa nação brasileira. Enfiar a goela abaixo para nós um Estado laico, ou em nome da laicidade do Estado, um Estado ateu, um Estado antirreligioso, um Estado opressor da igreja. Estado laico não é Estado ateu. Estado ateu é Estado comunista. Estado laico é Estado que não tem uma religião oficial, mas não é que proíbe o seu povo da sua liberdade religiosa e a palavra de Deus não pode mais entrar numa universidade, não pode mais entrar numa escola, não pode entrar mais numa repartição pública. O Estado é laico, mas o cidadão é religioso. E o Estado vai ter que fazer essa leitura. E os opositores da igreja, com esse discurso furado de Estado laico, que não é laico, é ateu, vão ter que aprender a ter a tolerância religiosa que tanto se fala nela num discurso intolerante. Ou seja, esse Estado laico, ele tem que proteger as suas instituições, e a igreja é uma das instituições dentro desse Estado laico. Ela precisa do apoio, ela precisa da cobertura do Estado para a sua função, para exercer a sua função, que aliás a igreja tem uma função muito importante dentro da sociedade. Ainda que ela não pregasse o Evangelho, ela ainda teria uma função social, mas ela tem a função de pregar o Evangelho e de proclamar o nome de Deus dentro desse Estado, porque o cidadão, eu aqui, sou um cidadão brasileiro, sou um religioso. O Estado é laico, mas o cidadão desse Estado, ele é religioso. E nós estamos confundindo as coisas. E vamos ter que abrir um leque de diálogo dentro do nosso contexto social para não deixarmos essas coisas se tornarem opressoras como estão se tornando. E assim, como o Estado é laico, como há uma separação entre o Estado e a igreja, e como a nossa Constituição nos dá liberdade religiosa, e liberdade religiosa não pode ser dada e colocada uma mordaça na igreja. A liberdade religiosa é para a igreja cumprir a sua função, e a função, a missão da igreja, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, é dado pelo rei e cabeça da igreja. E é na autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que a igreja sai a pregar o Evangelho. É claro, você pode falar, mas tem igreja aí dando escândalo, tem líderes religiosos aí explorando o povo. O Estado tem como, sim, observar estas coisas, mas não impedir a igreja de pregar o Evangelho. Se estiver tendo charlatanismo, o Estado que cuide. E se tiver havendo intolerância religiosa, é caso de polícia, o Estado que cuida.
Mas agora, impedir a igreja em nome de tolerância religiosa, em nome de Estado laico, querer fazer um sincretismo religioso no nosso país, como o Código Civil de 2002 tentou fazer e graças a Deus foi retirado, mas não tem como fazermos um sincretismo religioso. As igrejas, as religiões, elas podem cumprir a sua função sem cair para a intolerância, para a violência, que seria um desserviço ao Evangelho e um desserviço à sua própria identidade. Então, nós temos de ter liberdade, cada um de ser aquilo que é, cada um de defender a sua identidade, cada um expor, pregar a palavra de Deus conforme recebeu do Senhor esta incumbência. Então, tolerância religiosa é um diálogo aberto, mas não uma mordaça para que a igreja venha a ser impedida de cumprir a sua função. Pense nisso. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos para orar e encerrar aqui o nosso programa. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Olha, nós vamos concluir aqui o programa Andando com Cristo, uma alegria chegar até você e com a palavra de Deus, e que a graça e a paz do nosso bendito Deus, Criador de todas as coisas, preservador do universo, esteja sobre a sua vida. Lembra que Jesus voltará em poder e glória para buscar a sua igreja e para julgar este mundo. Você está preparado para este dia? Todos nós precisamos estar preparados para este grande e precioso dia do Senhor. Eu vou orar por você e orar também pela sua família. Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, porque o nosso país nos dá liberdade para pregarmos o Teu Evangelho e nos dá liberdade religiosa para vivermos a nossa fé conforme o Senhor mesmo instituiu a sua igreja. Muito obrigado por aqueles que nos acompanham, nos assistem, ouvem agora este momento da Tua Palavra aqui pela TV Grande Dourados. Oramos por este lar, oramos por esta vida, oramos por esses que nos acompanham neste programa. Pedimos a Tua bênção e a Tua paz. Abençoe a Tua igreja para que fale da Tua palavra, não se cale diante das ameaças deste mundo, mas que ela seja firme, perseverante, entusiasmada na pregação da Tua palavra para o louvor e a glória do Teu santo nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia. Continue aí na TV Grande Dourados, a TV da família Douradense. Não é só pedir, é gratidão também. Pra Josué o céu ficou parado, para Elias o holocausto queimado. Oração aquieta o mar, faz tempestade acalmar. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece.